Olá, minha gente! Estamos aqui diretamente da TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. É um prazer muito grande receber você aqui em mais um programa do Atmosfera Jovem ATM Night Show Podcast. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência aqui com a gente e coloca aí, já anota na sua agenda, todos os sábados, às 23 horas, nós estamos aqui juntos na TV 10, beleza? Tá começando mais um programa ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta! É isso aí, minha gente. Boa noite. Aqui é Michel Hoffman e nós temos aqui o prazer de estar mais uma noite com vocês, aqui todo sábado já anota na sua agenda, a partir das 23 horas aqui na TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. Para nós é uma satisfação muito grande estar podendo entrar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, aonde quer que você esteja nos vendo, qualquer lugar desse mundo, desse país, fica aqui o nosso agradecimento pela sua audiência. Eu aproveito também para agradecer todos os irmãos que encontram a gente lá na recepção da igreja e sempre falam que estão assistindo, que estão acompanhando e dá aquela palavra de incentivo para a gente e ficam acordados até tarde, no domingo de manhã estão lá com a gente de novo na igreja. Então, muito obrigado mesmo, que Deus possa abençoar vocês de uma forma grande, imensa mesmo. E você que quer nos seguir aí no Instagram, acompanhar todo o nosso trabalho, você pode seguir a gente. Você vai me encontrar ali, Michel Hoffman F, no Instagram. E também vai encontrar e ficar por dentro de tudo que acontece no Atmosfera Jovem, no Instagram do Atmosfera Jovem, que é Atmosfera_Jovem. Também no YouTube do ATM, beleza? Então, olha só, estamos aqui em mais uma noite com a ATM Night Show. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com ela, que é a esposa do Elias Pereira, é arquiteta, musicista, compositora, cantora, líder do Ministério de Música e líder da mídia da Igreja Bola de Neve, é pregadora da Palavra de Deus também e também é motoqueira ou motociclista nas horas vagas aí, se assim você vai preferir escolher motoqueira ou a motociclista. Eu estou aqui com ela, que é a Paula Renata Mendes Ferreira Pereira. E aí, Paula, tudo bem? Tudo bem. E esse nome aqui, Paula? É, minha mãe. Tudo isso? Sim, era Paula Renata Mendes Ferreira, mas aí casei, né? Não quis fazer a desfeita pro meu marido. Tinha que acrescentar tudo. E ficou lindo, né? Ferreira Pereira, né? Então, rimou, né? Rimou. Ficou legal. Você tem mais irmãos? Tenho um irmão. Um irmão? E o nome também é assim, desse jeito? Composto, não? Já mais certinho? Não, é composto mesmo. Composto? É Rafael Augusto. Rafael Augusto. A mãe gosta disso. É. Que legal. Que bom. E aí, Paula, tudo bem com você? Tudo certo. Tudo certo? Tá preparada aí pra gente conversar um pouquinho sobre... Preparada nunca. Nunca? Não. Sobre o ministério, sobre a vida, tudo mais? Vamos aí. Então, vamos lá. Então, para nós é um prazer muito grande estar recebendo aqui a Paula nos nossos estúdios, que Deus possa continuar te abençoando. Eu falo sempre pro pessoal que a gente tem trazido pessoas aqui que são relevantes para a nossa sociedade. E você é mais uma delas. Amém. Então, é um prazer muito grande, uma satisfação mesmo estar conversando com você e te conhecendo um pouco mais. Né? Prazer é meu, né? Uma honra estar aqui. Que isso. É o seguinte, ó... Eu quero perguntar para você a primeira coisa. Você é aqui de Maringá mesmo? Nasceu aqui? Sou. É natural daqui mesmo? de Maringá. Família toda é daqui? Todo mundo. Se sempre. Você nasceu num lar cristão, como que foi a Paula Mendes lá pequenininha, começando? Não, a minha família, ela é católica, meu pai e minha mãe. E minha mãe já é falecida, né? Faz uns 5 anos, 6 anos. Sou horrível de data. 5 anos, acho. E eu, aos 19 anos, me converti. A minha mãe, na verdade, já estava numa pegada assim, meio crentez, mas ainda era católica, carismática, ia misturado. Sim. E em 2007, aí eu tive um encontro com Deus mesmo. E aí me converti assim, do dia para noite. E como foi esse processo de conversão? Você falou que sua mãe já tinha uma pegada mais carismática, assim. Então, você via em casa essas coisas acontecendo, essa busca por Deus? Como que foi até você chegar a uma igreja ou chegar ao encontro com Deus? Como que foi isso?
Vamos colocar assim, que a minha mãe, na verdade, ela sempre foi uma mulher de oração. Então, Certo. tipo, isso eu sempre vi na minha vida louca e tal. Eu comecei a sair muito cedo. Então, assim, me converti aos 19 anos, mas fui muita festa na minha vida. Então era vida louca, vida breve. Um pouco. Aham. Cada um tem as suas dificuldades Sim. aí. Então, enfim, bebida, droga, fuma, enfim, festa. Chegou né? a usar drogas, então? De boa. Um pouquinho. De boa. Vamos... Uma droguinha, de boa. Que eu gostava mais de música eletrônica. Então, entendeu? Pra você dar uma seguradinha ali, mas nada assim. Mas, enfim. Mas a minha questão era muito rebelde. Meus pais não eram muito bem. Sempre teve uma crise entre meus pais, enfim. Então, você sempre tem aquela fuga de casa. Então, acho que por muitos anos eu vivi isso. E a forma que eu encontrava de extravasar e vazar daquilo. Sim. Era as festas. Festa. E minha mãe sempre naquilo, tô orando por você e tal. Nossa, e que legal. beleza, a vida passa. Mas a minha conversão foi um dia normal, comum. Eu acho que eu já contei isso algumas vezes na igreja, assim, mas talvez nem todo mundo saiba mesmo Sim. do meu testemunho. Fazem algus anos, né? Às vezes as pessoas te olham pregando e acham que você nasceu pregando, né? Sim, Que você verdade. Então, eu em 2007, na época acho que eu vendi uns perfumes, sei lá. E aí eu fui na casa de um cara que a gente às vezes fumava um beck junto e beleza, tô lá. E ele começou, graças a Deus, não sei o quê. E aí, João, o que você vai fazer? Não sei, tô orando pra ver. E sabe aquela resposta que te deixa assim... intrigado. Que estranho, né? Mas beleza. O que esse cara fumou, né? Aí no final da conversa ele fala assim, você é um vaso e Deus quer encher a sua vida. Pensa numa palavra simples. E eu só lembro disso, você é um vaso e Deus quer te encher e tal, quer te usar. E eu comecei a chorar e aquilo marcou minha vida. Então, dali foi tipo, na hora que eu saí daquele lugar, eu acho que na época eu fumava, eu já joguei o maço de cigarro fora. Caramba. E eu já estava no meu primeiro ano de arquitetura, então a gente tinha feito, sei lá, uns 6 meses, assim. E aí eu lembrei da menina que era cristã da sala que eu era. E aí eu falei, eu vou atrás dela para ela me contar o que aconteceu. Cheguei em casa e contei para minha mãe, a gente orava, e eu procurando a menina, eu procurei. Caramba. Que eu sabia quem ela era e eu sabia que ela trabalhava em uma loja do shopping. E aí fui lá, troquei ideia, contei o que aconteceu. Ela, tipo, o crente, o cara, quando ele tá se convertendo, você já é friend da pessoa, né? E aí ela, não, que massa, não. E aí o menino que falou de Jesus para mim, na época ele era da igreja dela. Daí, tipo, ele tinha falado que ia ter, eu não sei se vocês lembram, que acho que 12 de junho, no Dia dos Namorados de 2007, teve lá no Teatro Marista um evento grande de Dia dos Namorados, teve várias bandas tocando, eu não sei se vocês vão lembrar disso. Eu acho que eu lembro alguma coisa nesse sentido. Aí tinha um teatro lá, enfim. E aí esse foi o meu primeiro dia. Tipo assim, aí fui lá e fui no culto, o culto era pra mim, aceitei o Senhor. E foi o início de uma nova vida mesmo. E uma coisa totalmente inesperada, né? Inesperada e muitas vezes a gente, para pregar sobre Jesus, a gente tem... Quanto mais você conhece da palavra, estuda, você acha que você tem que ter mais formas de convencer. Sim. Mas a própria Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Então, na verdade, a única coisa que a gente precisa é ser cheia, né? Para poder falar de forma simples, porque as pessoas estão sedentas. Então, em um dia eu estive desse outro lado e posso dizer que isso é real. E o que chama muita atenção é essa simplicidade do evangelho, né? Você é um vaso e aí isso gerou alguma coisa dentro de você e você vai procurar qual é esse vaso aí, né? Exatamente. É uma sede, né? Por isso que jogou uma parada que... Nossa, não é só isso. Como que eu posso experimentar disso? Hoje eu entendo que é isso. Né? Mas por muito tempo eu acho que eu não consegui entender nem por que Jesus morreu na cruz. Mesmo cristão, acho que eu demorei mais de 1 ano andando com Cristo. Não consegui entender de fato o que era Mas estava sacrifício. Estava lá porque ele já tinha feito tudo. Eu só não conseguia compreender com a minha razão, né? Mano, muito legal isso. Muito massa mesmo. É muito importante ouvir isso, porque às vezes a gente pode ter jovens nos vendo ali que tem tanta sede de pregar o evangelho e está procurando meios para pregar o evangelho.
E aí a gente vê um cara que não tinha nada a ver, e Deus chama Palavras as coisas loucas, nada a ver, né? é. Deus chama as coisas loucas do mundo, chama aquelas que não são para transformar a que Sim. são, né? Cara, isso aí é mesmo a realidade do evangelho, Sim. né? Eu acho que meu microfone tá descendo aqui. Tá. Acho que ele tá descendo. Vocês vão usar isso, né? Tá bom. Já sei. Sei lá. Tá tudo esquisito. Filé, Paulo, que história interessante. Muito massa mesmo seu testemunho. E como nasceu, então, a sua paixão já com a música? Desse tempo que você não conhecia a Cristo, você já tocava? Como que foi essa história com a música? Eu aprendi a tocar violão, eu e meu irmão, muito cedo. Eu nasci em Maringá, mas por muito tempo eu morei em Sarandi. Ah, sim. E quando eu morava ali, eu tinha aula de violão, eu e meu irmão junto. E acho que eu fiz uns 4 anos, eu tinha uns 10. Fiz dos 10 aos 14. E esse professor tinha uma bandinha, até chamava Banda Bel. Banda Bel. E eu cantei nessa bandinha aí, meu irmão tocava contrabaixo, e eu sempre curti. Foi uma coisa que tipo, sempre toquei violão na roda, mas assim, nunca iria... hoje para mim o talento e o dom, a diferença é que com Cristo ou sem Cristo eu tenho um talento, entendeu? Para mim o dom é algo que Deus me dá para eu usar em favor do reino. Então eu entendo que eu tinha um dom, né? E esse dom eu uso hoje, de fato, através da música, ministrando na igreja. Mas antes ali era um hobby, gostava, tocava, mas nada relevante. Não. Mas não tem, tipo assim, uma formação musical, vamos dizer assim? Não tem. Nenhuma? Nada, formação zero. é a rua mesmo? É street. A rodinha de viola. É igreja, né, na verdade. Porque, lógico, 2007, fazem 12 anos, né? 12 anos? 2007 para 11 anos. 11, 12 anos. 12 anos. Então, quando eu entrei no Bola, uns 2 anos depois, eu já entrei pro louvor. Então, na verdade, é um pouco de... É experiência que você vai... E você se converteu, foi direto pro Bola ou não? Não, me converti que é a igreja dessa amiga aí, primeira presbiteriana renovada do Jair Lara. Pastor Jair Lara. Aí eu fiquei lá, então foi 2007, 2008. 2009 surgiu Célula do Bola de Neve em Maringá. E aí eu ia na minha igreja e que eu conheci o Bola quando eu fui passar um Réveillon na praia. E pra mim foi, nossa, curti. Mas enfim, tinha minha igreja, lá eu não ministrava nada, né? Na presbiteriana. E aí, então, do Bola, eu conheci, ia na célula às vezes, mas eu tinha minha igreja, orei por uns 2 anos, mais ou menos. 1 ano e meio, por aí, para eu realmente ir pro Bola. E quando eu fui, já era na Colombo, né? Porque teve a transição toda. Aí já era o pastor Roberto, o pastor mesmo. E aí, chegou no Bola, você foi fazer o quê? Fiquei lá. Ficou lá? Fiquei lá, fazendo amizade primeiro. E, na verdade, o Bola ainda era pequeno, né? Quando era na Colombo ali. E eu entrei pro louvor em um apelo do pastor no final. Falou, eu queria saber quem aqui toca algum instrumento, canta, vem aqui na frente e tal. Aí eu fui. Que a igreja estava em formação ainda, estava crescendo, começando a crescer. E aí eu fui para tocar violão, e ficava tocando violão ali, uma base bem malacafenta. Mas E aí foi rolando. E você foi direto para os cultos ou foi para uma célula? Passou para... toquei célula. Ah, é? Aí eu era levita da célula. Aí Ser levita de célula não é fácil, né? não é. Aí depois de um tempo também fui líder de célula e também fazia o louvor da célula. Acho que eu sempre fiz o louvor da minha própria célula. Nunca tive alguém te ajudando ali. E é isso. Aí depois fui supervisora de célula, que lá a gente trabalha assim. E aí foi galgando os degraus ali. E hoje você chegou na posição, vamos dizer assim, ou na responsabilidade de estar líder do ministério de louvor ali. Desde que eu entrei no Bola, eu sou a segunda líder. Faz alguns anos já que sou eu. Quando eu entrei era esse outro rapaz, né? E aí depois que ele
não foi mais líder, daí foi eu e até hoje sou eu mesmo. Entendi. E como que foi isso dentro de você? Como que isso foi gerado de participar do Ministério de Louvor, de ser ministro de louvor, por exemplo, sair da rodinha de amigos, sair de uma célula para você agora ministrar para uma igreja? Eu não sei a quantidade de pessoas que você começou ministrando ali, mas está diante de um público. Porque o pessoal não sabe, mas você é tímida. Né? Sim. E como que foi isso dentro de você? Como foi gerado isso? Cara, eu falaria assim, ó, tudo começa através de algo que Deus coloca dentro de você. Então, assim, se eu falasse por mim, Paula, você imagina, vamos por lá atrás, tá? Uhum. Você se imagina tocando por uma igreja de 1.000 pessoas? Eu já toquei, né? Vamos falar assim de conferência do estado do Paraná do Bola de Neve, mais de 1.000 pessoas, 4, 5 mil, enfim. Uhum. Você se imaginaria tocando? Eu não, entendeu? Com a minha própria... Não me imaginaria tocando. Mas o que acontece? Deus, ele fala algo quando você não consegue enxergar de fato, né? Então, como que Deus começou falando sobre isso? Eu lembro de algumas palavras bem no início, que antes tinha muito mais culto em casas, culto mesmo, sim, né? Que bem quando eu era do começo da presbiteriana, rolavam uns cultos assim. Os pontos de culto, né? A gente chamava, né? De culto. Então, nessas revelações, que rolava muito sobre isso, que Deus me chamava para a música. Eis que te digo. Eis que te digo. Deus te chama para a música. E, para mim, foi fazendo sentido. Então, tipo assim, por que eu dei o primeiro passo? Quem aqui toca alguma coisa? Porque eu já tinha essas palavras. Já tinha recebido uma palavra, já tinha recebido uma promessa. Então você caminhou em direção a ela. Isso. Então, eu me posicionei quanto a isso. Estamos aí, vamos ver. E aí, eu só tocava. E aí, depois vai ter tal dia, eu não vou poder ir. Você não canta no meu lugar? A líder de louvor da época lá. Eu falei, é claro. Eu tento. Não? Minha negação é grande. Resistiu? Eu canto, mas assim, tremendo na base, entendeu? Você não tem habilidade com microfone, você não tem nada. Você é cru. E é claro, vamos dizer assim, hoje eu posso falar que eu ministro de forma mais segura, sim, mas o temor é o mesmo na questão de que eu sei que eu não faço por mim. E isso é uma coisa que a gente precisa, né, nós ministros, ter muito claro sobre isso. Então, eu fui dando passos sobre isso. Então, comecei a tocar. Depois, as palavras, elas vão sendo gradativas de acordo com os passos que você dá. Então, aí eu já ministrava louvor, e aí as palavras eu te levaria para lugares maiores. Eu vejo você na época até CD era mais assim, com CD gravado. Então, as coisas foram acontecendo e eu fui dando passos em direção a isso. Então, eu vejo que tudo isso foi sendo construído, tanto é que hoje eu recebo palavras que ainda não se cumpriram e tem tudo a ver com o que eu vivo hoje. Eu posso olhar da mesma forma que antes eu achava que eu não estaria num podcast falando sobre mim, achando que eu tenho alguma coisa para oferecer, né? E tem, a gente já viu que tem, né? Isso, então. E talvez eu não consiga ainda enxergar o futuro que Deus tem para mim, e eu tenho palavras maiores do que eu já recebi, do que eu vivo. Mas tudo começa pequeno. Isso até tem o nosso líder, o pastor Bigard, fala: tudo que começa grande é monstro. Então você tem que desconfiar. Meu Deus. Que não é natural, né? É verdade. Gente, olha só, eu tô num papo aqui muito top com a Paula Mendes, ela que é ali líder de louvor da Igreja Bola de Neve. E eu vou fazer um intervalinho aqui rapidinho e já já a gente volta. Você fica aí com o Inside ATM. A gente volta já já. Valeu! Talvez hoje seja um dia de angústia, um dia triste, um dia de notícias que desagradaram. Talvez hoje pode ser um dia de alguma lembrança que você viveu, alguma situação a qual você quer esquecer, mas essas lembranças acabam vindo diante de você, na tua presença, como Satanás batendo na porta e aí te lembrando daquilo que você quer esquecer. No Salmo 13, de 5 ao 6, diz: Eu, porém, confio
em teu amor. Por teu livramento me alegrei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Davi também estava vivendo nesse contexto, né? Se nós formos ler do versículo 1 em diante, Davi ele expressa um sentimento negativo, um sentimento que bateu na porta do coração dele e lembrou e fez com que ele lembrasse de situações, guerras desagradáveis. Mas Davi, ao mesmo tempo, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá para nós 3 dicas, 3 sugestões, direcionamentos que eu e você podemos ter no nosso dia a dia para que esse tipo de pensamento não venha nos abalar, não venha transgredir a nossa mente e o nosso coração não fique afetado. A primeira delas, Davi diz: eu confio em teu amor. Algo que eu e você precisamos ter é a confiança em Deus. Confiança que Ele é todo poderoso. A segunda, ele se alegrou pelos livramentos. Quantas vezes Deus já nos livrou, coisas que poderiam nos acontecer no nosso dia a dia, as mãos do Senhor estavam sobre as nossas vidas. O fato de nós estarmos vivos já é um livramento. Deus nos livrou e nos guardou da noite escura para que pudesse termos vida no dia seguinte. E o terceiro, Deus é bom para mim. Davi entendia que Deus era bom para ele a todo tempo, embora sentimentos de angústia e de tristeza viesse sobre Davi, ele entendia que Deus era bom acima de todas as coisas e era bom para ele. Que em nossos pensamentos venha haver mais pontos positivos, memórias daquilo que Deus fez e faz e continuará fazendo através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. É isso aí, minha gente, estamos de volta aqui com o programa ATM Night Show Podcast pela TV 10 e também pelo canal do YouTube do Atmosfera Jovem. É um prazer muito grande receber você aqui e você pode ficar por dentro de tudo que acontece no ATM e também acompanhando as nossas redes sociais. Então você vai lá no Instagram, digita lá Atmosfera_Jovem, segue a gente e acompanha tudo que acontece. Também você pode me seguir, Michel Hoffman, e vai ter um Fzinho no final lá, mas é facinho de encontrar, você segue a gente e sabe tudo que acontece. Eu tô batendo um papo aqui com a Paula e a Paula também tem Instagram, né, Paula? Tem. Qual que é o Instagram pra galera seguir ali pra você? Paula Mendes Worship. Worship. Tá aí, ó. Então você segue aí a Paula e fica por tudo que acontece na vida dela. Quase tudo, né? Que ela não posta muita coisa, né, Paula? Preciso melhorar. Precisa melhorar. Ela vai melhorar ali pra gente. Então, nós estamos aqui batendo um papo muito legal, muito interessante com a Paula. E uma das coisas que a gente apurou aqui é que ela gosta de motoca, né, Paula? É, gosto. De motoquinha. Gosto. Gosta de passear. Na verdade, eu sempre quis. O meu pai, acho que talvez isso foi uma coisa que veio do meu pai. Ele teve uma Virago por muito tempo, que é tipo um estilo Harley, mas era 250 cilindradas. E sempre teve em casa. Então, acho que eu sempre tive contato com a moto, eu sempre achei legal. E eu queria ter. Sai passeando por aí. Sempre falei que queria ter. Aí a gente, depois que eu casei, né? A gente conseguiu comprar uma, a gente tem. E eu, na verdade, não dou muito rolê longe, não. Eu ando mais no dia a dia mesmo. Às vezes, quando a gente vai um pouquinho mais longe, Londrina e tal, aí eu vou com meu esposo. Aí vai andando Daí de moto. eu não vou na pilota. Não vai, não? Não. Mas gosta? Gosto. Massa pra caramba. Então, deixa eu perguntar uma outra coisa pra você. Você falou seu Instagram aqui, eu fiquei já interessado, já vou puxar esse assunto. Você falou Paula Mendes Worship. Sim. Nós vemos que às vezes é travado na rede social uma guerra entre os chamados worshipeiros, né? E a galera da mão torta, que é o pessoal que gosta de entortar as notas, as harmônicas, as dissonantes e tudo mais, né? E o que você acha disso? O que você pensa sobre isso que está acontecendo hoje em dia? Eu penso que se a gente começar a discutir sobre isso, nós vamos perder a essência do que realmente é adoração. Entendeu? É que adoração não é música, e worship é adoração. Né? Então, tipo assim, eu posso fazer uma nota com um acorde em sétima, décima e não ter unção nenhuma. E eu posso ter uma música tipo a do Judson de Oliveira, que é 2 acordes, que é Mi menor e Dó.
que no meu tom, no caso, e Deus fazer, entende? Então, assim, se a gente entrar numa discussão nesse ponto, para mim é quase bateria pode, bateria não pode, bateria é pecado, enfim. Eu acho que isso tem a ver com gosto musical, né? Tem a ver com o estilo que hoje que é considerado worship um estilo ali, né? Porque você usa muito delay, muito reverb, menos notas, Então, assim, não tem, né, muito, vamos dizer... Fundamento. Não, eu falo debater. Competição. Não tem competição, tipo, entre os estilos. Eu acho que a essência tem que estar em como nós produzimos isso, como nós executamos essas músicas, com que intenção eu faço. Então, eu acho que eu sou muito simplista um pouco nas coisas, assim. Então, assim, até uma coisa que eu sempre falo para as pessoas ali que ministram louvor, que... Aí entra no sentido de ser usada e aprovada. Então, assim, eu faço... Se eu consigo fazer as minhas notas bem, o meu estilo bem e tocar com unção, ok. Se eu consigo fazer poucas coisas e tocar com unção, ok. Então, diante dos homens, eu sou aprovada de qualquer forma se eu fizer bem, com júbilo, né? Agora, o fato de ser aprovado significa como eu faço. Se Deus está aprovando isso. Porque eu, muitas vezes, posso fazer bem... ser usada por Deus e, enfim, tocar pessoas e pessoas virem elogiar e falar, nossa, você fez uma nota, um acorde. Não, porque quanto mais você faz, mais os músicos vêm, né? Quanto mais performance, mais os homens vêm pro seu ego. Aí a pergunta é, eu fui aprovado? Mesmo que eu fui usado, eu fui aprovado? Eu fui elogiado, meu ego está lá, mas eu fui aprovado. O que Deus encontrou nesse momento. Então, eu vejo que por mais que tudo a gente possa entrar em estilos musicais, se a gente está fazendo para o Senhor, esse não seria para mim uma discussão, ou achar... É uma discussão desnecessária, né? Para mim, no meu ponto de vista, sim. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou sobre elogios e tudo mais. Como que você lida com isso? O limite entre, assim, ser uma referência para alguém, porque com certeza na sua comunidade de fé e também aqui em nível municipal, nacional, na bola ou fora dela, você é uma referência para alguém. Nós estávamos conversando aqui no intervalo justamente sobre isso, né? Que a gente não sabe o alcance que a gente tem. Às vezes a gente faz, joga lá e acha que não vai ter alcance nenhum e isso impacta a vida de alguém. Como que você lida com essa linha tênue que é a questão de um reconhecimento, de ser referência e a bajulação, talvez o ego, talvez até mesmo a vaidade? Como que você lida com isso? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa ter nessa vida com Deus é amar a verdade. Então, o que é que eu faço com a minha vida sobre isso? Autoanálise? Beleza, a pessoa vem e me elogia, eu falo, glória a Deus, Deus é bom, enfim. Então, normalmente, eu sempre já tento não absorver aquele elogio. Então, tipo assim, normalmente eu tento rebater, Deus é bom... A glória é dele. Pode parecer chato? Sim. Tem alguns momentos que a pessoa fala, você canta muito, então não tem como falar glória a Deus, sei lá. Entendeu? Fica meio estranho falar, que bom que você gostou. Mas entende? Então, eu tento colocar uma simplicidade naquilo, tentar diminuir, porque não é idolatria ou... Aí entra o caso de referência. Claro, eu quero ser uma referência porque Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, isso não tenho nenhum problema da pessoa querer, de alguma forma, falar, eu quero ser como você. Amém? Eu não sou nada, mas vamos para o mesmo caminho, né? Então, assim, com relação ao ego, é uma coisa que eu posso receber, mas como eu recebo aquilo? Eu consigo perceber quando aquilo me atinge, mas isso eu preciso amar uma verdade. E ter o meu coração sempre alinhado com relação a isso. Então, tipo assim, às vezes acontece de, sei lá, tô em algum momento difícil, ou até falando, Deus, né,
Para mim, parece que não faz. A gente vive estações, né? Às vezes tá no momento que você fala, meu Deus, acho que eu tô perdida aqui, Sim. nada mais vai acontecer. E de repente uma pessoa faz um elogio ou uma motivação e aquilo é uma palavra de Deus para nós. Então, assim, eu sempre tento entender como está meu coração com relação ao elogio. Então, é tipo, coloco na balança, ó, isso aqui me atingiu. Deus, ó, eu te entrego. Isso aqui tem feito com que eu me ache melhor. O problema é você se achar melhor. O músico é uma coisa triste. Por exemplo, se eu for num culto em outra igreja, a minha maior dificuldade é ficar achando que faria melhor. Se fosse eu. Entendeu? Isso aí que eu acho que é a maior linha entre realmente entender o papel de cada um, porque também tem isso, nem todo mundo foi chamado para os mesmos tipos de pessoa. Então, se eu falo para você, voltando ao worship lá, tem pessoas que talvez nunca seriam atingidas com worship. Sim. Mas talvez com uma nota, alguém que, para ela, isso é importante, atingir o propósito. Então, eu acho que se a gente não... Por exemplo, eu lido com isso muito analisando o meu coração mesmo, analisando essa verdade. O que isso... Porque o pastor até falou uma vez que nós precisamos todos os dias fechar o caixa. Talvez com a pessoa que a gente é casada, acabou lá o dia, e aí, como foi para você? Tá tudo bem entre nós? E aí, com Deus, meu coração hoje, será que um ego atingiu? Será que uma palavra veio soar e hoje eu sou um pouco arrogante? A forma como eu também me porto com as pessoas. Então, isso tudo é carregado disso que você vai absorvendo. Então, eu tento sempre passar muita simplicidade até para os outros que são ministros lá na igreja também, sobre isso, que todo mundo está na mesma. Né? Talvez, a única coisa que muda de mim para um novato, no meu ponto de vista, é a segurança, desde que todos estejam alinhados com Deus. Então, acho que não tem muito que... E como líder do ministério, como que você cuida dessa galera que está sob a sua responsabilidade em relação a isso? Hoje, a gente tem, acho que 4 bandas, né? Então, assim, vou separar aqui como a gente trabalha lá, né? Tá. Nós temos o coração e a mão, certo? O coração, quem cuida é os líderes de célula, os supervisores, enfim. Eu cuido do louvor, eu cuido da mão. Então, quando ali a gente tem uma audiçãozinha para ver alguma coisa, só para não entrar assim muito cru, né? Eu sempre falo, eu não vou ver se você é uma pessoa gente fina, se você tem o coração com Deus. Hoje eu vou analisar a forma como você executa seu instrumento, sua voz, enfim. E o seu líder vai dar o aval do seu coração. Então, assim, no Ministério de Louvor, eu gerencio essa parte de função e passo as direções sobre... Por exemplo, no nosso Ministério de Louvor, qualquer um que serve não ouve música secular. Nosso altar não ouve música secular. Caramba, sério? Sério. É uma visão que a gente tem totalmente diferente, mano. Sim, por isso que é uma visão. Você tá me surpreendendo. Ah, tá, a visão do Bola de Neve. Do você Bola de tem Neve. do Bola. Não, nós não ouvimos música secular. Então, Caraca. Então, é a primeira coisa que é o impacto. Então, por exemplo, você chegou no Bola hoje. Você vai ficar 1 ano dentro da igreja. Você tem que ter, no mínimo, 1 ano para participar do Ministério de Louvor. Você tem que estar 6 meses dentro de uma célula, um líder cuidando de você. Você pode ser o solista do mundo. O Juninho Afran chegou lá. Pode chegar o Juninho Pronto, o Juninho Afran vai pra peneira. Eu vou com certeza querer muito que ele persevere 1 ano. Vai ser a minha oração. Por favor. Mas é verdade. Por que isso? Que interessante. Porque o que a gente precisa é de pessoas que entendem o propósito de estarem ali. Entende? Então, assim, isso valoriza quem chega. Sim. Valoriza quem assim, custou para estar ali, entendeu? Para mim não foi assim quando eu cheguei há 10 anos atrás. Sim. Entendeu? Mas a igreja evolui. Exatamente. Então, assim, e tem muitas pessoas. Então, assim, tem pessoas hoje que querem estar e poderiam, mas ainda não tem 1 ano de igreja. Mas ainda não tem 6 meses de Tecnicamente zeladoria. poderia. Isso. Zeladoria que você fala é o quê? É o Ministério de Limpeza da igreja.
Se o cara não pode pegar um cabo de vassoura e limpar a igreja, pra que ele vai pegar o microfone, né? É porque aí entra o sentido da adoração. Então, assim, a música, ela é uma ferramenta. Ela não é a adoração. A adoração é o que eu tenho para entregar. Eu consigo adorar lavando uma louça, eu consigo adorar... E eu consigo adorar tocando. Então, a música, ela é uma parada que, se ela for muito bem feita, ela toca na tua alma. Sim. E você não precisa de adoração para atingir a pessoa. Sim. Agora, a adoração, ela entra onde? Na vertical. Na vertical. Entendeu? Então, tipo, a minha adoração atrai Deus para que eu te toque. Eu posso te tocar, mas o efeito que isso vai fazer almaticamente, ela acabou quando você saiu dali. Entendeu? A questão é o que Deus pode fazer. Então, assim, voltando ali, nós não ouvimos música secular. Sim. Então, as direções de para onde a gente vai... Por exemplo, às vezes, a gente tem um tempo só de espontâneo e a gente se reúne só para fazer isso. Porque eu entendo que é uma pegada que eu tenho muito, que tem a ver com a minha identidade, que eu vou inserindo na galera. Então, tipo... nós vamos adorar profeticamente. Então, o que a gente... Eu e o pastor conversa um pouco sobre isso. Então, normalmente o pastor chama o louvor para o final, certo? Certo. Então, ele pregou lá sobre identidade. Então, eu vou entrar... Eu posso cantar uma música sobre identidade se ela tiver muita conexão com alinhado a palavra, com a mensagem. Ou eu entro só numa coisa profética. E eu começo a liberar uma palavra sobre aquilo. Deus deseja intimidade com você, enfim. E uma melodia nova, uma parada nova, uma coisa para aquele momento, incrível. Entendeu? Então... eu não vou entrar no assunto da música, porque a gente não ouve inspiração, pecado. Não é pecado, assim como consumir o álcool não é pecado. É uma opção, porque daí entra na questão de separado mesmo. Mas isso faz muito sentido, de contaminação. Não faz é pecado. Faz muito sentido. Mas eu prefiro beber uma água 100% pura do que com um pouquinho... de possibilidade, que eu não vou nem afirmar, de impureza. Fantástico. Muito massa, muito massa. Eu acredito que isso esclarece muita coisa na cabeça das pessoas. Viu? O que você está fazendo aqui hoje é esclarecedor. E eu sei que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no estúdio já estão, assim, sendo impactados bastante com essa ideia aí. E até me perdi aqui. Meu Deus. Pode perguntar no assunto, Vamos aí. Eu perguntando tudo mesmo. E deixa eu ver minha lista aqui, como que tá aqui. Ah, sim. E você, como ministro de louvor, como que você se prepara antes para ministrar? Qual a preparação que você tem? Eu nem pergunto aqui na questão de técnica e nada, porque você deve ter os seus estudos, enfim, seu acompanhamento, ou não tem nenhum, deixa quieto, então não deixa quieto, vou deixar essa parte para lá. Mas a questão é espiritual mesmo. As escolhas das músicas, por exemplo, a gente vê bastante que sempre quando o pastor Roberto tá pregando, você tá sempre ali apoiando ele como se fosse um tangedor na época bíblica, né? E qual é a relação, assim, como vocês afinam isso, entendeu? Vocês conversam sobre a mensagem ou não? É algo que, é o Espírito Santo mesmo? Como que você se prepara para estar ali? Hoje, depois da pandemia, eu vou falar primeiro corpo ali, igreja. Nós não estamos mais fazendo, mas aos domingos... nós ficávamos todos juntos do altar 1 hora orando na sala do pastor, entendendo qual era a vibe. Então, ele preparou a palavra, a gente ficava 1 hora orando em línguas, lá todo mundo, e aí um tinha uma palavra de conhecimento, falava, o outro falava, bateu, o pastor, tem a ver com a linha que nós vamos pregar hoje, que massa, isso bateu, isso não bateu, mas beleza, entendeu? Normal, ali um momento que a gente tinha junto, para que ninguém suba no altar sem ter o que oferecer. Entendeu? Então, assim, quando a gente entra no altar sem ter nada para oferecer... Não tem nada? Exatamente. Mas eu quero dar, né? E aí eu começo a ficar desnutrido. Então, espiritualmente. Claro. Então, por que muitos não permanecem? Essa é a questão. Porque, cara, não adianta eu falar para você assim que todos os dias é a mesma pegada.
Não é. Claro. Mas a base, né? Tipo, a intimidade, saber quem eu sou em Cristo, saber da minha dependência, saber da minha integridade. Tipo assim, né? Eu falei da música, assim. Tem dias que eu tenho vontade de pegar. Agora, deixa eu fazer uma separação, né? Fica à vontade. A gente tem muito tempo aqui. Pode sobre ficar a sossegado. música, assim, por exemplo, tá? Vou falar assim, tô compondo e eu tenho uma ideia de som que eu já ouvi e eu não consigo expressar aquilo e é secular, tá? Então, assim, eu vou falar assim, meu Deus, aquela música eu lembrei lá, barará. Aí é uma questão de... Eu tô, tipo, separando aqui, né? A vaidade do que eu ouço, do que eu me alimento, de um feeling que eu tive. Olha, eu mostro lá pros meninos, essa virada aqui que é que eu acho legal. Entendeu? Entendi, beleza. Mas a gente não consome. Entendi. Entendeu? Assim, eu tô falando isso da parte de compor. Certo. Porque no meu dia a dia, no meu Spotify, não existe. Não existe. E é uma coisa, é regra. Ouviu? Tchau. Entendeu? Pode ser o Juninho Afran. Tadinho de Juninho. Tô brincando. Mas é uma questão, assim, de zelo pelo que a gente tem como visão. Que essa é uma visão do pastor e sempre foi a minha. Eu nunca escutei nem na presbiteriana. Entendeu? Não foi uma coisa que eu tive que aprender. Foi uma coisa que já era. Já estava dentro de você isso, na verdade, parte. né? Então, essa preparação é a vida. Entendeu? É das minhas renúncias, é de tudo que eu posso fazer e eu deixo de fazer para um fim. Então, assim, é claro, a gente tem vida com Deus, a gente lê a Bíblia, mas esse tempo que você tem antes... se eu falar para você um domingo de manhã que eu tenho que estar lá às 8 horas da manhã, eu não acordo assim, entendeu? Isso aí não. Mas a gente sempre tenta realmente manter essa verdade. Entendeu? Essa coisa, olha, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, que realmente seja... Para que aquilo que você expressa no altar não seja simplesmente ali. Isso. Ele tem uma raiz de um lugar. Uma coisa vaga, vazia. Entendeu? Porque Entendi. isso aí tem em todos os lugares. O que nós temos de mais valioso? A verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E se a gente não for amante dessa verdade geral... Em todos os aspectos do evangelho, a gente não vai aguentar. O negócio está ficando feio. Sim. Entendeu? Então, se nós abrimos exceções para pequenas coisas, nós temos que abrir exceção para tudo. Ou nós somos radicais, ou não vamos conseguir permanecer. Você falou um pouquinho sobre composição. Você é compositora também. De algumas músicas. Por que você fala Eu tenho dificuldade. Muita dificuldade. Então, para você... a composição é mais transpiração ou inspiração mesmo? Como que vem, assim, pra você? Como surgiu as suas músicas que você tem? As minhas músicas são todas gravação de devocional. Põe lá gravando. Devocional, galera. Vou lá até o meu horário, meu tempo, fico gravando, junto 5 pedaços e fiz um pedaço. Por exemplo, eu preparei um lugar, né? Que quero voltar ao primeiro amor, quero fazer as obras como no início. Isso é Apocalipse 2:5, né? Então, teve um tempo que eu cantava muito sobre isso no meu devocional lá, porque é uma verdade, eu não quero. Né? Tipo a música do Vilas Boas, o amor de muitos se esfriarão, mas não todos, que não seja o meu. Então, isso que eu tinha lá gravado, eu até tenho um monte, assim, mas eu sou muito, muito, muito exigente comigo. Então, nada tá bom, entendeu? Sim. Então, por que eu não faço um monte? Porque eu não acredito nelas. Entendi. Então, eu preciso... Nessa questão, então, daí é tipo assim, eu fico... Minha identidade, será que é isso? Errei nessa identidade. Entendeu? Eu fico oscilando entre entender, talvez, se eu relaxasse mais. Então, talvez a minha cobrança é muito grande... Né? Ou uma expectativa também, pessoal, não sei. Mas então, a maioria delas são pedaços gravados. Aí tem uma parte dessa música aí que fala, eu preparei um lugar para te encontrar. O que eu não sabia é que você já estava lá. Então, um dia o pastor fez um apelo e nós fomos para frente. E aí, acho que foi até a pastora veio orar comigo e ela me entregou essa palavra. Que eu preparava um lugar para Deus e eu achava que ele não estava lá. E a revelação era, eu sempre estava num momento separado. Aí eu, tipo, enquanto ela falou, na hora que ela saiu, eu gravo. Normalmente, as coisas vêm, tá rolando um outro som, outra pessoa tá fazendo, vem uma melodia na minha cabeça, eu pego o celular, gravo,
E aí depois uns meses, eu vou escutar. Vai construindo isso daí. Isso. Cara, que massa. Nós falamos aqui que você seria tipo uma espécie de tangedor do pastor Roberto. O que significa isso para o pessoal que está acompanhando a gente? Não sabe muito o que significa, mas o que significa isso e o que representa ser isso para você? Cara, o tangedor é uma pessoa ali que ela sabe o que ela está fazendo e para qual propósito, né? Ali Davi, ele é chamado como um tangedor, né? Então ele está tocando ali e os demônios com unção. Não tem sai em nome de Jesus. Não tem nenhuma expressão violenta, vamos dizer. Eu acho que o reino, ele é conquistado à força. Isso é claro, eu não estou falando, sai demônio. Não, eu estou querendo dizer, a unção... Por favor. Por favorzinho. Sai agora. Você pode sair, você pode dar licença daqui, né? Não estou dizendo isso, mas o que eu estou querendo dizer é, cara, tem... Eu não sei se... Eu vou falando aqui... Vai, mete bronca. Há um tempo atrás, tudo. Eu ia numa igreja que chamava... Caverna de Adulão, que tinha aqui em Maringá. Tô ligado. Pequeniníssima. Era perto da minha casa. Isso, e era voltada para atender as prostitutas que tinha ali ao redor. Mas eu tinha, não sei de onde, uma vez encontrei e falei, meu Deus, isso é massa. Então ainda no Tio Bola, da Presbiteriana, e eu sempre nessa busca desse negócio mais louco. E o Gregório McNutt era amigo do Gustavo. E ele ia lá às Gustavo, vezes. da empresa de tecido, não é? Ai, a esposa Eliane. Eliane, tô ligada. Então. Aí, sou dessa época aí, tio. Tem 37, velho. Eu tenho 34, sabe, não. Então, eu ia lá porque... Gente, pensa naquilo. Então, eu queria aquilo. Eu não tocava. Ele foi um dos caras que falou sobre isso. Até esses tempos eu falei sobre, que eu estava pregando, falasse que a gente tem que crer no que Deus vai fazer, o avivamento está chegando, muitas coisas cabulosas do inferno estão acontecendo, então de Deus vai acontecer, esse avivamento vai acontecer. E o Gregório foi um dos caras que falou que enquanto eu adorava, braço ia crescer, braço que não tinha, perna que não tinha crescer. Nossa. Então a gente precisa se apoderar dessas palavras, por mais impossíveis que elas sejam. Antes não fazia sentido nenhum, hoje até parece que faz mais sentido. Entende o que eu quero dizer? Então, ele uma vez contou que tinha um cara, que eu nunca lembro o nome dele, eu já tentei procurei, mas não lembrei, que ele tocava teclado, piano, assim, e ele não cantava. Ele chegava num lugar, pum, e a glória vinha. Então, eu entendo que os tangedores são esses que são chamados para isso, com esse entendimento. Tem um rapaz que ele era batera, que fazia isso. Eu esqueci o nome dele. É uma batera muito conhecida. E ele começou desse jeito também. Só batera. O pessoal jogava um padzão, que era da minha época, né? Ah, loucura. Sim. E aí ele começava Rapaz do céu, aquele estremecimento dentro da gente, o povo começava a cair, pessoas eram curadas com esse negócio. Então, com todo esse contexto do que eu creio, do que eu vivo, a questão do worship, para mim não faz nenhum sentido. Diferença nenhuma. Na questão de que queremos a glória. Se ele não vier, nada... Entendeu? Não tem, não faz sentido. Então, é isso. Acho que eu esqueci que eu estava respondendo. Desculpa. Mas acho que é isso, eu já respondi. Você estava falando assim que recebeu a palavra dos tangedores. Então é isso. Seria esse o papel dele? O papel é trazer a glória. Então, assim, todo mundo precisa ser um tangedor, né? E todos ali do ministério, você injeta neles essa consciência. A consciência de ser aprovado, além de ser usado. É isso que eu mais falo. Massa. Você está sendo usado agora, você pode atingir pessoas, pessoas vão ouvir, talvez vão falar para você, cara, te ouvi, foi massa demais, você tocou minha vida. E a segunda pergunta tem que ser, e Deus, o que você... Que Deus achou, né? Perguntar para ele daí, né? Exato. Se eu ouvir aqui, desse pergunta, Senhor, e aí? Senhor, qual é que é, né? O que o Senhor achou disso, fala né? De mim. Porque muito Marta e Maria é muito isso, né? Tipo, é muito louco pensar que ela tá fazendo tudo para ele. Ela não tá fazendo para ninguém, ela está fazendo para ele, ela se preparou para ele, aquele negócio é para ele. E ali fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Verdade. Mano, eu tô num papo aqui brabíssimo com a Paula Mendes. E eu vou chamar mais um intervalo aqui. Você vai ficar com o ATM News e a gente volta já conversando com ela. Beleza? Roda aí!
boa noite, tudo bem com vocês? Vim aqui para deixar vocês informados de tudo que rola no ATM. Vamos lá. Todos os sábados, às 14 horas, tem ATM na rádio. E também, às 19 horas, tem um encontro do ATM. E nesse próximo sábado, dia 7/8, vai acontecer o nosso encontrão, que são todas as congregações, tudo reunido. É muito bacana, galera. Cola com a gente. É isso, tchau, tchau. É isso aí, minha gente. Estamos de volta aqui em mais um programa ATM Night Show Podcast. Eu quero te agradecer por sua audiência. Nós estamos aqui num papo maneiríssimo com a Paula Mendes. E muito obrigado mesmo por você estar com a gente aí até esse momento, né? E já coloca aí na sua agenda todos os sábados, às 23 horas, pela TV 10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem. Nós estamos aqui juntos com você, trazendo sempre aqui uma entrevista diferente, alguém trazendo uma palavra aí para o seu coração também para o seu entretenimento, enfim, para atender toda a demanda aí que você tem nesse sabadão à noite. Você tá aí comendo uma pizza, comendo um lanchão, um dogão aí, batendo um dogão, então aproveita e assiste a gente pela TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem, fica lá gravadinho. Se você perdeu alguma coisa ou quer rever, quer ver de novo tudo que aconteceu aqui, você pode acessar lá e acompanhar, tá bom? Olha, você também pode seguir a gente pelas redes sociais, no Instagram, Michel Hoffman, e também no Atmosfera Jovem, Atmosfera_Jovem, ficar por dentro de tudo que acontece. A Paula também tem um Instagram, que é @PaulaMendesWorship. Yes. Você vai achar ela aí rapidinho, vai acompanhar, e ela já prometeu que ela vai alimentar mais esse Instagram, que tá fraquinho, né, Paula? Então, aí, ó. Ela vai alimentar mais, vai colocar. Eu também, às vezes, eu acordo na segunda-feira e falo assim, não, essa semana eu vou postar um monte de coisa. Uma postagem. É os planos que foram embora, Foram né? frustrados. Restitui, né? Gente, eu tô batendo um papo aqui com a Paula e, cara, tá muito legal isso aqui. E a minha pergunta para você agora, Paula, é que no início da nossa conversa, quando eu tava lendo aqui toda a sua extensa ficha aqui, né? De tudo que você representa, uma das coisas é que você é formada em arquitetura. Isso. E você abriu mão da arquitetura, não exerce essa atividade, você disse aqui para mim. Não. Por quê? O que aconteceu? Derrubou fez um prédio, caiu? O que Olha, eu não... Fez um armário pra mãe e não gostou? Não exercitei nada, na verdade. Nada? Não, assim... Então, talvez a arquitetura foi um propósito de Deus para mim conhecer o Senhor e tudo aquilo, né? Mas me formei comecei em 2007, a formatura seria em 2010. O que aconteceu? Eu reprovei no TCC. Entendeu? Entendi. Na segunda parte lá, tem duas, né? Crianças, estudem para o TCC, viu? Você que está aí, ó, faz o TCC direitinho, bem bonitinho para você passar. Não, mas isso aí, essa fita, vou ver no céu se foi justo esse negócio. Mas no telão? Na hora do telão você vai ver isso aí. Senhor, som do coração dessa senhora. Tem o nome dela para não falar aqui? Não, deixa quieto, né? Vamos deixar isso aí. Então, aí o que aconteceu? Nesse tempo, eu trabalhei, porque era só trabalho, é só um projeto, né, que eu tinha que refazer. Então, não tinha mais aula presencial, não tinha nada. Então, aí todo mundo se formou e ficou só eu na repescagem. Nossa, gente, acho que eu fiquei meio depressiva nesse tempo. E aí eu comecei a trabalhar. E aí, vamos dizer assim, que eu não ganhava mal. E aí, depois que, beleza, rolou, me formei. E aí, a realidade de um arquiteto recém-formado é trabalhar no escritório, que também é as mesmas realidades dos outros amigos ali. Eu tinha que trabalhar muito mais para ganhar o que eu ganhava. Entendeu? Entendi. Aí, por causa dessa... Aí, foi... Depois deixou. E tá bom, tô feliz. Tá bom assim? Tá. Melhor. Mas assim, a faculdade é uma coisa muito... Eu uso na igreja. Assim, no sentido de criatividade, igual, né? Aí tem o negócio da comunicação, a gente estuda muito, faz layout, essa questão de pesquisa, isso tudo faz parte. Talvez por mais que você não exerce aquilo que você se formou, cara, a faculdade é um tempo sempre agrega alguma coisa, né? Muito. A gente acha que não, mas você consegue perceber um pouco, até... social, né? Isso. Socialização com as pessoas. Exatamente, a amizade que você faz na faculdade. Por mais que meus amigos da faculdade não são cristãos,
Mas, por exemplo, em vários momentos bons e ruins, por exemplo, quando eu me casei e quando minha mãe faleceu, todos estavam ali, entendeu? Porque a gente era muito próximo também. São 5 anos convivendo todos os dias, 6 horas por dia, com aquelas pessoas. Então, é um network pro resto da vida, né? Tipo, você pensa em alguma coisa, meu amigo da faculdade, o cara que estudou comigo, o pai da minha amiga, entendeu? É o maior network que você tem. Massa. Você e seu esposo, vocês também trabalham com a mídia da igreja, é isso? A parte de comunicação. Sim. Como que isso representa isso para vocês? Como que é trabalhar com a mídia da igreja? Ainda mais nesse tempo agora que a gente tem tanto... Antigamente era pouco, né? Era menor. E hoje é algo mais intenso. Como é isso para vocês? Eu assumi a comunicação mesmo, na verdade, depois da pandemia. Então, assim, tinha um líder e aí aconteceu a pandemia e a gente teve que viver full time ali naquele tempo, fazer culto que não existia online, catar os cavacos lá e ir se virando. E a única forma da gente se comunicar com as pessoas que estavam em casa era através do Instagram e Facebook. Então, como isso era muito intenso, muito rápido, muito tempo, aí como eu sempre estava lá e fui aprendendo a mexer em Photoshop, que eu também não sabia muito, também não sei quase nada, mas alguma coisa sai. Até então a igreja não tinha muito essa vibe? Tinha, mas não usava como hoje. Mas tinha. Hoje as transmissões já são online, dos cultos, todos não? Sábado não, quinta e domingo. Só quinta e domingo. E domingo à noite. Entendi. Então não tinha ministério de transmissão. Entendeu? Isso tudo foi inserido depois pandemia. Na pandemia. Né? Entendi. Aí tinha os cultos, enfim. Então, aí foi nisso que assumi. Então, assim, a comunicação ela é dividida ali entre a rede social, planejamento, feed, store, projeção lá, o design, transmissão. E a função de vocês é organizar tudo isso? Isso. Liderar os líderes e dar direção ali. Entendi. Isso é muito legal. E agora, nessa pandemia, é uma coisa que é o que tá mais pegando, né? Aí toda a igreja teve, até então, quando os pastores pregavam contra a internet, né? A internet é do Satanás, né? E agora abençoou, né? Pelo jeito, né? E então teve que se virar nos 30 ali, para atender essa demanda que surgiu com a pandemia. É que agora a gente pode até dizer que nós somos 2 igrejas, né? Uma igreja online e uma igreja presencial. E isso vai ser cada vez maior. Existem algumas igrejas, por exemplo, a igreja da cidade, que ela já ela tem um pastor online. Sim. Ela tem uma equipe online. Então, as pessoas ali, na hora, as pessoas oram, as pessoas se inscrevem para coisas, aceitam Jesus ali. Uma igreja online de verdade mesmo. A gente na igreja usa um aplicativo que tem mais essas ferramentas de aceita Jesus agora, enfim. Mas é uma implementação mais um pouco difícil, porque não é todo mundo que tem em casa, né? Tipo, YouTube, um Facebook. A gente tenta afunilar para esse, para que a gente tenha mais esse contato. Mas, assim, a gente assiste muita coisa gringa pra gente ver. Verdade. Um Lakewood da vida, um Bethel Church, um negocinho desse. Né? Life Church. Elevation. Top. A gente também. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Qual foi o momento mais engraçado que você já passou ministrando, assim? Esses dias alguém perguntou... acho que foi bem no começo, assim... tinha uma música do Jesus Culture na época que a gente cantava... Deixa eu tentar. Eu quero olhar na face de Moisés, relance de luz, sons de trovão. Aí a primeira música é Eu vejo a nuvem, entro, né? Eu não penso que eu não consegui achar aquele tom. Aí eu cantei assim, eu vejo a nuvem. Pensa numa vergonha do mundo, zoaram eu muitos anos, mas já se fez passou. Um gutural, quase um gutural, né? Ministrando foi a maior vergonha que eu lembre. Já passei um monte. Não tem como não passar, né? Desafina, dá umas erradinhas, esquece a letra. Isso aí é normal, isso aí é ao vivo, né, isso gente? Aí na boa. É normal. Isso aí é errar a letra. Eu não tenho muita dificuldade em não errar a letra, essas coisas. Pra mim é tranquilo, né? Eu só
Quando eu preciso do cara lá da projeção, ele nunca coloca na hora que eu preciso. Gente, é um problema, e né? na hora eu não que sei. eu não preciso, tá lá lindamente. Eu vou fazer aqui o anúncio à galera aí da projeção. Por que vocês têm contra os ministros de louvor, gente? Aquela que você fala assim, por favor, nessa música, presta atenção. Que você atrasa colocar a próxima letra. Aí ele fica esperando a estrofe lá. A gente já coloca a outra. Uma dica. Pelo amor de Deus, por favor, pelas misericórdias, como diria Paulo, pelas misericórdias do Senhor nosso Jesus Cristo. Já vai adiantando a passagem da letra. Daí estamos eu e aqui a Paula pedindo para vocês fazerem isso, por gentileza. Tá? Se não custar muito, só dá uma dedadinha assim. Já deixa a próxima no pente, Já né? deixa certinho ali. Coloca para nós, por favor. Tá bom? Fica o nosso pedido aqui. E, Paula, qual foi a sua maior experiência com Deus? Aquela que você chapou mesmo? Doidura. Pá! Sei lá. Um milagre. Sei lá o que foi, aconteceu. Um satanás que veio e você sai! Caiu o trem. O que aconteceu? Cara do céu! A maior loucura, assim, aconteceu num culto, uma vibe louca. Eu já dei uns voos. Tipo Gunnar Bring? Já dei uns voos. Flutuando. O profeta Kevin Liu, não sei se você sabe. Não, eu não sei, né? Acho que é poder de Deus mesmo, muito forte. Na hora de imposição de mãos, eu dei umas voadas assim para trás. Já chapei, minha primeira oração em línguas, eu orei quase 24 horas seguidas. Sério? Não dormia, ficava tudo que eu queria falar, ficava aquele bagulho ligado. Que legal. Já tive... já expulsamos demônio, já manifestou demônio. Mas assim, eu sou muito no sentido de que para mim as grandes coisas são as consistentes, entendeu? Eu não sou muito, sei lá, uma grande experiência de mover. Já tive chapação que você não consegue levantar, altas. Durante a ministração, assim, você ministrando, você já teve aquele negócio, você não conseguia... É que eu normalmente... Seja mais concentrada, assim? É porque eu sou assim, ó, por exemplo, eu estou ali para ministrar, eu preciso estar carregada, porque eu não posso chapar e a igreja não, nós temos que estar no mesmo nível. Então, se ainda a igreja não conseguir chegar no mesmo nível, eu entendo que eu não posso simplesmente chapei e sei se vira aí. Tá todo mundo assim lá embaixo. Entendeu? Entendi. Então, assim, como que eu percebo Deus? Igual assim, né? As pessoas às vezes no começo falam, mas como que você ministra? Como que você entende que você tem que ministrar? Então, assim, eu toco, canto, tenho que lembrar a letra e tenho que entender a vibe do culto. A vibe da parada ali. E ainda tenho que saber se Deus, tipo, vou pra próxima música, fico aqui... Toda essa sensibilidade, se a gente... Tem um livro que... Esqueci o nome agora. Ai, que benção. E depois eu acho. Sobre louvor? Te mando. E é muito sobre isso. O que são as músicas? As músicas são as cartas na nossa manga. Por que eu tenho que saber um repertório vasto? Porque qual é a hora de usar? São as minhas munições. Então, tipo assim, se a igreja se moveu em uma determinada declaração, eu vou por aqui. Eu estou entendendo que é aqui. Então, assim, é claro, essa eu tenho sensibilidade. Repertório. Eu tenho. Mas é de... Você não tem, na verdade. Eu tô achando que você não tem. Eu fico muito brava comigo mesma. Por quê? Então, eu sou líder, eu tenho que manter uma ordem ali, começo, meio, fim, tem que passar o nome da música, porque o cara lá, como que ele vai saber a música na hora que vocês ficam escolhendo a música na hora? Mas não consigo, entendeu? Entendi, eu entendo perfeitamente. Mas, assim, eu acho muito importante, porque como que eu vou podar a Deus? Agora, uma coisa é almática, né? Então, esse discernimento que é muito fino. E a gente precisa, né, dar... Então, assim, normalmente eu escolho as músicas... Você faz um setlist... Faço. E vai pro culto. Mas culto. Normalmente aquele setlist não se cumpre. Não, as 3 primeiras cumpre. O resto acabou. Depois Entendi. Porque tem um VSzinho, né? Não dá pra ser tão na louca ali. Não dá. Mas... Normalmente acontece. Acontece. Entendi. Massa, você vê que não é privilégio nosso, né?
Então tem gente também que caminha nessa mesma vibe. Então não, fica aí. se for engessado... Se acalmem, fica tranquilo. No final dá tudo certo. Dá sim. Tá tudo certo. Pega o tom aí e vai embora, né? Bem isso. Paula, outra coisa. Pensando aqui, você participou, foi até e participou ali do Descende. Foi ali, fui ao Descende. E o que foi ali, o que representou o Descende para você? Logo depois do Descende, nós tivemos a pandemia. E nós vimos ali que teve um ato profético, muitas coisas aconteceram ali, né? Tem a galera também do Atmosfera que foi lá e tudo mais. O que isso representou para você? Cara, para mim o Descende foi um marco de que, cara, os cristãos estão se levantando. Eu não vou limitar para quem é... Até que profundidade de cristianismo tem cada pessoa. Sim. Isso não importa, vamos dizer assim, carregando o nome cristão, nesse momento, falando de Descende. Nós podemos mostrar para todo mundo que a nossa voz é forte. E eu acho que isso fez a pessoa falar, meu Deus, um evento de cristão que lotou 3 estádios ao mesmo tempo. Acontecendo simultaneamente. E estádio não é só assim, é embaixo, entendeu? Geral. Não tem ninguém jogando. Então, assim, entendo que tinha pessoas de grandes nomes lá. E também uma questão muito legal que eu achei que foi unidade de igreja. Tinha pastores de... Tipo, o Rina tava, o que você falou aí agora mesmo? Silas Malafaia tava. Aí tinha uma Heidi Baker, fora do contexto, entendeu? Então tinha altas pessoas de outras denominações, que isso para mim significa muito. Até o próprio Dunamis lá, né? Então, unidade. Então, uma igreja unida para um propósito, por mais que foi quase assim, é que a pandemia ela foi mundial, teve Descende no mundo, enfim. Mas é um grito, entendeu? A vibe no lugar... É louco mesmo. Foi louco. Pra mim, assim, a hora mais louca foi na chuva, que não parecia que tava chovendo, era nada. E era a hora da Laura Salgueiros, que eu tava no Morumbi, né? Que é aquela música, o que é que os anjos... Meu, todo mundo cantando junto, assim... eu acho que realmente foi um grito do cristão para as pessoas olharem e falar, cara, eles têm voz. Até os próprios cristãos que não foram falaram, por que eu não fui? Acho que a sensação de quem não foi é a pergunta, por que eu não fui? E eu fui assim, meio que quase arrastada. Ah, é? Foi um convite, resisti ao convite. E a sua ida lá, gerou alguma coisa dentro de você? Assim, mudou alguma coisa? Virou uma chave? Porque muitas pessoas, elas foram e relatam isso, né? De que ali foi um giro na chave delas, dentro do coração delas. Para você, como foi? Olha, eu posso falar que talvez talvez um despertar. É que eu não gosto muito de falar sobre isso, que parece que gera uma ambição, mas não é uma coisa assim. Mas talvez eu poderia estar ali amanhã, entendeu? Talvez é uma coisa assim que... Por que não, né? Deus pode todas as coisas. Então, assim, é uma coisa assim que eu... Até falando de rede social, por que eu sou ruim na rede social? Enfim, que eu não me preocupo muito com isso. Às vezes tem uns meninos lá da igreja que falam, vamos patrocinar uns negócios você falando. Eu sou meio assim, eu sou uma moda antiga, na questão de que José foi levantado sem nem R$1 investido. Ele conhecia alguém, que durante a sua vida ele fez um network. Na hora que Deus queria levantar ele, uma pessoa se lembrou dele e falou, manda chamar. Então, eu creio nisso. Eu posso falar para você que hoje eu conheço pessoas que podem um dia chegar e falar assim, eu lembro, uma vez fui ministrar em Maringá, tem uma menina lá. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou muito segura nessa questão de que se Deus vamos dizer, quiser, um crescimento orgânico, vamos dizer assim. É que eu creio muito assim, eu posso fazer o que for. Posso ser conhecida. É o meu propósito para esse momento? Talvez eu não vou estar forçando uma coisa que eu vou estar em um lugar sem poder estar nesse lugar, nesse momento. Entende? Então, assim, quando para mim a coisa é orgânica, de certa forma, eu vou estar onde eu devo estar no momento que eu deveria estar. Entendeu? Porque tudo foi acontecendo
conforme a vontade de Deus, porque para mim a única coisa que importa é eu estar onde Deus quer que eu esteja. Pode ter 10 pessoas ouvindo a minha voz, pode ter 10 mil pessoas ou internet, ou ninguém, entendeu? Ou a eu sou célula. a mesma pessoa da célula. Sim. Eu sou a mesma pessoa. Para mim, em mim não mudou nada além de talvez uma segurança, além de um saber fazer, de uma certa forma. Isso é até ruim, porque você pode até manipular coisas, entendeu? Porque eu sei fazer, eu dou um chu aqui, ele cai ali, entendeu? Eu dou um grito aqui, Sim. entende? Então, tipo, a gente precisa manter essa essência do início, que eu acho que... Então, o Descende, para mim, foi um despertar de talvez coisas que eu nunca imaginei ser possível. Mas não que... Nossa, Que é um lugar que você almeja. Né? Não é. Sim. Não é, mas é na mesma questão de que... da questão de um braço pode crescer. É a mesma questão na fé, de lugares que eu posso estar e de coisas que pode ser atingido pela minha adoração, pelo meu posicionamento, pelo meu tempo de renúncia, que tudo isso... O seu ministério, me permita dizer o seu ministério, Pode só falar. para ilustrar mesmo assim, mas ele não é um ministério itinerante, certo? Ou ele é um ministério itinerante? Olha, por muito tempo, a gente se guardou, eu posso falar dessa forma. Não porque não era, mas porque nós Por que entendíamos... você se guardou? Porque qual é o risco da itinerância? O que representa isso para você? Porque minha pergunta era no sentido de que nós vimos que houve a pandemia, e na pandemia nós vimos que muitas bandas, muitas pessoas que eram itinerantes, que estavam loucamente em tudo quanto é canto, tiveram que procurar uma igreja. Sim. Entendeu? E teve alguns que não tinham nem igreja para voltar. Que eles ficaram então, perdidos. Pra mim quem são esses que estão desconectados da videira? Para mim, isso não faz sentido nenhum. Então, a sua pergunta para mim é por que me guardei? Sim. Porque se eu não sou referência onde eu congrego, eu vou ser referência para quem? Entendeu? Porque, na verdade, a minha referência é pela pessoa que eu sou e não pelo que eu faço. Então, quando as pessoas só me conhecem do altar, me acha que talvez eu sou uma coisa que eu não sou. Então, quando eu sou reconhecida dentro de um lugar que eu estou há 10 anos ali, construindo, sendo eu mesma, apanha aqui, constrói ali, agrada um, desagrada outro, erra, acerta. Enfim, aquilo é uma construção. É igual o Rina fala, o pastor fala, nós estamos em meia arca de Noé. Somos uma bicharada, um completamente diferente do outro, mas o propósito é o mesmo. Posso levar uma patada de um cavalo... Vou chorar, mas nós estamos aí, entendeu? No outro dia tá lá. No outro dia vamos estar. Todo mundo fazendo um cocôzinho no mesmo lugar. Mas a questão o propósito é o mesmo. Então, assim, se eu não sou conectada aqui na minha igreja, para mim não faz sentido. E para nós como liderança aqui, do Bola que a gente crê. Então, cara, não tem... Eu antes, eu posso falar assim, que eu tinha muito mais... Hoje até que não, mas eu tinha muito mais convite para tocar fora. Talvez era até mais valorizada fora do que dentro da igreja. Mas a nossa intenção era, cara, não, para estar aqui hoje, eu pedi autorização para estar. Eu não simplesmente, eu sou a Paula Mendes, vou lá. Não, cara, existe uma hierarquia, uma obediência, falar não vai, não vai. Entendeu? Não tem muita birra, não tem mimimi, não tem eu sou, não tem eu me viro sem você, não existe isso. Então... da minha parte, né? Não existe. Então, eu acho que não tem nada para fazer se você não tiver uma igreja. Para mim é isso. A igreja é o lugar que mais nos aperfeiçoa a ser cristão. Que é quando eu não quero fazer, que eu faço. É quando eu não sinto que eu faço. É quando não tenho vontade. Alguém me humilha e eu tenho que servir no outro dia. Que abençoar. Porque outras pessoas... Nós também estamos debaixo de pessoas e acima de pessoas que são diferentes. E se a gente tem, às vezes, coisa de liderança, café de líderes. E o pastor faz os 4 tipos de pessoas que tem o homem, o leão. Não sei se você sabe, né? Os que são mais afetivos, que são homens. Os que são mais funcionais, que são bois. Os que são mais voado e criativo que a águia. E tem mais um que eu esqueci. O leão.
O Leão. boi, homem, boi, leão e águia. Isso, tá certo? Falei 4? Isso. Então tá certo. Isso aí, e eu sou boi. O que que isso significa? Que eu vou passar por você, provavelmente eu não vou te ver. Não é que eu não tô te cumprimentando, ou que eu vou focada. Ui, só o que você pediu. Meu Deus do céu. Eu vou focada pra uma coisa. E eu sou muito assim, não sou muito... eu sou mais na minha, sou mais fechada. Talvez eu até sou um pouco mais tímida, não sou muito invasiva, eu não gosto, entendeu? Então, tipo, Entendi. é um pouco da minha personalidade. Então, eu não agrado todo mundo. Entende? Então, mas em contrapartida, talvez a pessoa não goste de mim como pessoa, mas me admira como mulher de Deus, entende? Pelo menos consegue reconhecer, cara, ela tem unção. Talvez ela... Entende? Então, acho que tudo isso faz parte de quem a gente vai sendo construída e tem que estar numa igreja, pelo amor de Deus. Maravilha. É muito importante você falar isso, porque às vezes a gente tem muitos músicos que nos acompanham e essa ideia de que... Você sabe que o Instagram a gente não posta o que é ruim, né? Ninguém com posta dor de certeza. barriga, né? Não. Você posta, tipo, o pudim que você comeu no dia Sim. anterior, mas a dor de barriga que deu, às vezes, você não vai postar, né? E às vezes as pessoas viam muito isso, essa ilusão de que mundo de aeroportos, Sim. hotéis, mas ninguém sabe o perrengue Sim. que é isso, né? E às vezes muitos músicos que estão assistindo a gente têm essa ideia de ministério, que ministério é isso, né? E quando você fala de estar ligado à videira, de estar ligado a uma igreja, isso rompe com alguns conceitos, ao mesmo tempo que estrutura a pessoa ao ponto dela estar preparada aí sim para a itinerância, Sim. né? Para aí sim para sair, para estar lá, né? E eu vou te falar uma coisa. Teve uns tempos que a gente ministrava um pouquinho antes da pandemia, até que a gente estava saindo bastante. Então, tipo, todo fim de semana ia para algum lugar. Cansa pra caramba. Você quer quase falar assim, não, volta pra igreja de boa. Entendeu? Porque aquele negócio, você chega 3 horas antes, monta tudo, É uma outra passa. estrutura, um outro jeito de fazer, aquele uma outra igreja, um outro som, povo, outro fone, outra dor de cabeça. outro pastor. Que você é acostumado com o pastor abrir, de repente eu tava numa igreja que eu que tinha que falar. Tinha que falar. Boa noite, gente. Entendeu? Eu sou meio travada nesse começo. Massa. Mas tudo é experiência, é massa. É legal. E na pandemia, o que a pandemia mudou no ministério da Paula Mendes e na Paula Mendes em si? O que a pandemia trouxe de bom e de ruim para você? Cara, trabalhei muito na pandemia na igreja. All the time. Você trabalha secular? Trabalho. Ainda? Mas é que tava tudo fechado, né? Lockdown. Então, no lockdown mesmo, os 40 aí você dias, foi pra igreja. todos os dias, porque daí a gente começou porque as decisões eram no dia. Então, sou presbítera, né? Então, eu e o Elias e o pastor e alguns presbíteros, nós estávamos lá todo dia para tomar umas decisões, decidir umas artes, vamos fazer culto amanhã, vamos desfazer o culto de amanhã que não deu, vamos de manhã. Então, era o tempo todo tomando essas decisões e fazendo. Então, eu acho que, assim, a pandemia, para mim, foi um divisor de águas no sentido de que é isso que eu quero para minha vida. Eu quero viver 100% na obra do Senhor. Posso até trabalhar de graça, eu faço, né? Hoje que eu não consigo Hoje você se fazer... encontra, então, uma bivocacionada, que o pessoal chama. Você fala... Trabalhando secular, mas o coração tá lá na igreja. Eu tô dividida. Eu só trabalho pelo dinheiro mesmo, não pela paixão. Eu gosto muito disso, de tudo. Que legal, que massa. Eu perguntei pro Rafael, eu vou perguntar pra você também. Vou tomar um gole d'água. Tá, toma aí que pra enxugar, que eu perguntei pro Rafael, eu vou te perguntar. Como que é trabalhar com o pastor Roberto? Como Estar assim? ao lado dele. Cara, o pastor Roberto, ele é um mega de uma referência, assim. Então, assim, hoje é até uma coisa difícil de se pensar não trabalhar com ele. Entendi. Entendeu? Então, assim, sobre a adoração, ele é um adorador. Então, assim, a essência que eu tenho é algo que eu carrego que está sobre ele. Entende? Então, assim, pode ser que amanhã eu não esteja mais e alguma coisa aconteça comigo, essa unção eu não vou levar. Essa unção está ali, sobre aquele lugar. Nós temos palavras sobre aquele lugar, não é sobre mim. É claro, temos uma coisa parcial e uma coisa... Uma particularidade, mas a palavra é sobre a comunidade de fé. Então,
O pastor Roberto, ele sempre teve essa unção, essa pegada na adoração. Ele foi baterista, né? Então, antes de ser pastor. Então, assim, ele é um cara muito excelente. Você chega com uma ideia para ele, a ideia é assim, ó. Você sai de lá com uma ideia assim, com um monte de item para você melhorar. O que eu faço, né? Agora, o que eu faço com essa informação? Mas isso é uma coisa que realmente sempre faz você ir além do que você imaginou. E quando você vê no final, você fala, meu Deus. Por exemplo, igual eu falei das músicas, sou exigente, só saiu porque ele me deu prazo. Senão não tinha acontecido. Entendi. Entendeu? Ele falou, conferência 2019, não tem... Tinha 6 meses. Você vai, se vira. E realmente aconteceu. Talvez se ele não tivesse me dado esse prazo, eu não teria feito nada, entendeu? Então, assim, até esses dias eu pensei, ixi, acho que ele precisa me dar um prazo novo. Mas é isso. Então, assim, para mim é um privilégio, porque ele realmente é um homem de Deus, ele realmente tem um coração reto, disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso seja um sacrifício. Então, assim, não tem nada que você faça que você não viu primeiro realmente ele fazer. Então, ele é muito, por exemplo, isso para nós que estamos ali andando junto, é um privilégio. Realmente, ele é alguém que você olha e fala, ele tem uma vida do que ele prega. Massa. Entendeu? Tipo, isso não é hipocrisia, é real. Eu posso falar de mim, até do Rafa também, que frequenta a casa dele, entendeu? Então, ele é um homem de Deus, ele não é um homem de púlpito, né? Isso é muito... doloroso. Exatamente. Massa, gente, eu tô conversando aqui com a Paula Mendes e a gente tá caminhando pro final, infelizmente, né? Porque a gente vai também trazer ela mais vezes aqui. E, Paula, vou te fazer 2 perguntas finais agora. Ai, Jesus. E quais são os seus planos como Paula Mendes para esses próximos 5 anos aí que vem pela frente? Eu acho que eu dei uma explanada. Meus próximos 5 anos eu queria trabalhar full time na church. Talvez ter um trabalho que seja online, assim, até que sim. Mais tranquilo? Mais tranquilo. Mas estar no centro da vontade de Deus, ter um bom casamento, conseguir... É que eu ainda não sou mãe, né? Então, a gente pensa algumas coisas sobre isso, mas também... Tem quanto tempo de casado? 5 anos. 5 anos? 2000, não sei. Esses 5 anos. Você pergunta pra mim. Eu sou ruim. 2016. 2016. Não tanto. 2016 que eu casei. Então, não, daria para ter filhos se quisesse, né? Mas a gente entendia que não era o momento. Então, daí eu tenho vontade de ter filhos adotivos. Então, tudo isso são planos que em 5 anos talvez já estará em andamento. Mas sobre a minha vida com Deus, assim, realmente o meu maior desejo é me aprofundar mais, olhar para trás e falar, tenho mais unção que antes. Tenho mais temor que antes, tenho mais amor do que antes. E eu falo até do meu esposo, que a gente fala assim que às vezes tem a calçada da igreja, que todas as crianças queriam morar na igreja, porque pisa na calçada santa, o pai muda, né? E se tem uma coisa que mais me fez mudar, mais perceber que eu era orgulhosa, que eu tinha dificuldade de pedir perdão, dificuldade de reconhecer ou de realmente sempre achar que estou certa, foi dentro do casamento que meu esposo conseguia, na marra, me mostrar que eu não estava tão certa quanto eu achava. Então, eu acho que de tudo isso, a família é a única que, na verdade, no final, vai poder mostrar para você que você pode ir além. Né? Talvez, se não fosse o Elias, eu não enxergaria coisas em mim que hoje eu vejo e que sei que dependo de Deus. Né? Isso é Então, a minha vontade é de amar mais meu esposo, de estar mais realizada nisso. Ele sempre me faz essa pergunta, você é feliz? Né? E a felicidade é uma coisa que a gente precisa pensar muito sobre isso. E quando ele me perguntou, a minha pergunta não foi, ai, sim, amor,
Porque eu sou muito verdadeira nas coisas. Então eu falei, peraí, deixa eu pensar um pouco sobre isso. Né? O que é felicidade? O que é que realmente... Porque a felicidade, ela não é um sentimento daquele momento. A felicidade, ela é uma realização de tudo que você tem. Então, tipo, vou analisar a minha vida ministerial. Cara, sou contente, sou feliz. Mas eu gostaria de mais? Sim, eu sou feliz, mas insatisfeita, no quesito de que desejo mais. Deus tem mais. Então, eu sou feliz com você, sim, mas quero ser, talvez, melhorar em alguns pontos que eu preciso, me submeter mais, respeitar mais, fazer coisas que eu não faço. Então, tudo isso faz a gente pensar como que eu sou como filha, como que eu sou como liderada, como que eu sou como líder. Então, tudo isso... Não, eu sou feliz. Eu sou realizada nisso. Tem coisas que eu preciso melhorar. Melhorar, ajustar. Dentro do nosso casamento, sou feliz. Dentro da igreja, sou feliz. Sou feliz no meu ministério, sou feliz, sou grata. Eu acho que a gratidão é uma coisa que realmente nos leva para patamares diferentes. Então, eu posso ter uma coisa que não é o que eu almejo. Ter um equipamento que não é tão bom, ter um microfone que não é o que eu gostaria, ter uma guitarra que não é o que eu gostaria. Porém, eu sou grata por aquilo, mas, se possível, eu gostaria de ter uma coisa melhor, mas sou grata. E agradeço por aquilo. Então, eu acho que é isso. Amém. Que bom. Paula, foi uma satisfação muito grande, primeiro, te conhecer a sua história. Eu acredito que, para o pessoal que está nos vendo aqui pela TV e também pelo canal do YouTube, foi, assim... muito esclarecedor muitas coisas e muito acrescentador na nossa vida. Que bom. Te ouvir a sua história, como que você funciona, como o ministério funciona. Porque às vezes a gente tem falsas ideias, né? Acha que nós fumamos uma maconha antes de ministrar, né? Isso aí já é lenda. Até hoje tem gente que acha isso. Não chegou. Pelo amor de Deus, gente. A gente usa erva lá também, mas é tereré que a gente toma antes, mas dá um grau. Dá tudo certo no final. Entendeu? Mas, assim, foi uma satisfação mesmo, né? Eu me junto agora a Rebeca em ser seu fã também. Tá. A Rebeca Tiete aqui, depois ela vai tirar uma foto com você. Vamos tirar. Então, eu me junto a essa galera também, não é só da personalidade Paula, mas posso dizer assim, sem ser evangeliquez, mas da adoradora Paula, né? A serva de Cristo. Amém. Que está à disposição do ministério de Cristo. Então, muito obrigado mesmo por sua presença aqui. Esperando você mais vezes aqui. E também lá, em breve, lá no Ministério do ATM, lá no nosso culto. Por que não, né? Chama nós. É isso aí. A gente quer você lá. E se você quiser fazer suas considerações finais aí pro pessoal, falar aqui pra câmera, que você gosta de falar aí pra câmera. Mas eu falo, não é assim. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, de verdade. E, se tem uma coisa que vai ficar nesse mundo, nessa vida aqui, é tudo que a gente tem. Nós não vamos levar nada daquilo, que nem eu falei, a minha mãe, eu já perdi minha mãe. E isso é uma coisa que eu sempre lembro, que tudo que ela não queria fazer, ou por algum motivo ela deixava de fazer, ficou. A única coisa que permaneceu dela é o legado, que para mim sou eu, e as orações que ela fazia, que hoje eu vejo coisas se cumprir. Então, o que ela almejou como talvez ser bem-sucedida ou algumas coisas, o que eu gostaria de falar é: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e que realmente o que você tem nas suas mãos, se isso por um acaso te afastar do Senhor, abre mão, porque é muito irrelevante. É muito irrelevante, que o reino é muito maior do que tudo. E é isso, ele é a nossa alegria, a nossa força, tudo que nós temos. Amém. Amém, gente. Olha, a gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado pela sua audiência aí nessa noite de sábado. Você não esqueça de nos seguir no Instagram, e eu também, a Paula, e também a Atmosfera Jovem, e você ficar por dentro de tudo que acontece por lá, tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência. A gente se encontra aí, pelos Instagram da vida, por andando aí pela rua, mas também a gente tem um encontro marcado no sabadão, às 23 horas, aqui na TV 10 e também pelo YouTube da Atmosfera. Beleza, gente? Um grande abraço, um beijo pra vocês. Até mais. Falou, tchau, tchau. Fui, valeu! A partir aqui das... Vamos de novo. Graças a Deus. Eu vou olhar onde? Nenhuma hora eu preciso olhar aqui, ali, né? Aqui. 3, 2... Vai? 3, 2, 1... Deus. Eu vou olhar onde? Mas tá vendo? Essa pecinha tá 90 graus com a sua peça. Mas tá vendo essa peça?
pecinha tá 90 graus com a sua peça. Essa pecinha tá 90 graus com a sua peça. Isso aí. Isso aí. Eu já ia colocar a culpa no Satanás. Não é nele não, né? Aí. Satanás querendo me envergonhar. Beleza. Verdade. Hã? Ela tem mais experiência, né? Vamos lá então, deixa eu continuar. Deixa eu só salvar aqui. Anjos a cantar. Eu quero atrair os olhos do Senhor para esse lugar. Com todo o meu ser eu adoro. Com todo o meu ser eu adoro e exalto ao meu Deus. Com todo o meu ser eu adoro. Com todo o meu ser eu adoro e exalto ao meu Deus. Ouvir os anjos a cantar.
terra, céus na 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 terra.